Bem, pessoal, na videoaula de hoje eu vou apresentar para vocês os passos básicos de um projeto para acender um LED. É o programa mais básico utilizando microcontroladores e eu vou mostrar para vocês aqui qual é a ideia que vocês devem seguir para programar o PIC de vocês, certo? Então, quais seriam os passos que eu indicaria para vocês? Primeiro, vocês precisam ter seguido as outras videoaulas, certo? E ter instalado todos os softwares necessários. Quais são eles? A MPLAB IDE para desenvolvimento do código, o compilador C18 e as bibliotecas. Então vocês já devem ter seguido todos os passos das outras videoaulas e gravado todos os softwares necessários, certo? Então, além disso, vocês precisam ter o circuito de vocês, certo? O circuito base, que eu também mostrei na outra videoaula, que é um circuito que ele é exigido pela microchip para montagem e utilização do PIC 18F2550, certo? Então, se você estiver seguindo esses dois primeiros passos corretamente e estiver tudo funcionando, vamos seguir então para a parte do código em si, certo? Então vamos lá. Uma das coisas que vocês vão precisar utilizar no código de vocês, inicialmente, é incluir bibliotecas, certo? Para esse código de Hello World, nós só vamos precisar da biblioteca PIC 18F2550. Então ele vai incorporar aí o código que já tiver desenvolvido para o PIC, adicionando esse ponto H, certo? Mas isso já está incluso no código de vocês, certo? Então vamos lá. Primeiro passo em termos de desenvolvimento do programa seria o que? Utilização de uma porta de entrada e saída do microcontrolador, certo? Então o que acontece? O nosso circuito está montado com o LED conectado na porta A0, certo? Na porta A0. Nós podemos dizer, a grosso modo, que a porta está dividida em duas partes, registrador e pino, certo? E o que é que eu gosto de fazer? Uma prática minha, uma coisa que eu considero boa para o programa, certo? Eu gosto de fazer defines do registrador e do pino, para eu poder referenciar eles de modo mais simples no meu programa. Então foi exatamente isso que eu fiz aqui. Eu fiz um define de LED1 underline trees como o nome do registrador, certo? Então isso aqui seria o nome do registrador que eu vou acessar durante todo o meu programa quando eu precisar, certo? Por definição, para acessar esse registrador, eu tenho que usar 3abits.3a0. Que é isso? É o nome que o PIC entende para a porta 0, certo? O registrador a 0. E aqui nesse segundo define, o que eu faço? LED1 para nomear o pino. E como é que eu acesso a porta em si? portabits.r0. Então, para que serve isso, né? Isso aqui eu vou usar para indicar se a minha porta vai ser de entrada ou saída. Esse outro aqui eu vou utilizar para modificar o valor da minha porta. Então eu posso botar a porta igual a 1 e fazer o LED acender, e posso botar ele igual a 0 e fazer o LED apagar. Isso se no meu circuito eu estiver usando essa lógica, né? Porque o LED, como nós sabemos, pode ser ativo alto ou ativo baixo, certo? Então, se o LED for ativo baixo, quando você inserir 0 na porta, ele vai acender. Se ele for ativo alto, o contrário, certo? Então, é sempre uma harmonia. Sistemas embarcados é sempre uma harmonia entre a parte de hardware e a parte de software, certo? Então, vocês têm que estar atentos em como é que vocês vão definir isso. É uma escolha de vocês, certo? Então, no meu caso aqui, eu vou conectar ele ativo alto, certo? Então, quando eu colocar a porta para 1, o LED vai acender. Certo? Então, fizemos esses dois passos aqui, né? Nome para o registrador e nome para o pino. O próximo passo é determinar se o registrador é de entrada ou saída. User init. O que é que eu quero dizer com user init? User init é o nome de um dos métodos que já está definido no código que nós estamos utilizando, e você vai ter que definir se a porta vai ser de entrada ou de saída lá no user init, no método user init, certo? Então, o que eu costumo fazer? Eu dou um Ctrl F, depois eu vou F3, que ele vai pulando até chegar no código que eu quero. Bem, tá aqui.
void user init void. Então o método não recebe nada, que é o void, não devolve nada. E bem, ele é um código que já foi definido. E para que serve esse método? Ele serve para inicializar as opções do usuário. E é justamente isso que nós vamos fazer. Então nós estamos definindo a porta RA0 como saída. Por que eu sei que eu estou definindo como saída? Porque eu estou igualando a 0. Então sempre que eu pego o registrador, no caso o 3, e igualo a 0, ele vai ser definido como porta de saída. E é justamente isso que eu quero, porque eu estou utilizando um LED. Na linha 263, o que é que eu estou fazendo? Eu estou iniciando o valor da porta. Eu estou definindo o valor inicial da porta. Por isso que é user init, é inicialização do usuário, certo? Então eu estou dizendo que o LED vai iniciar aceso. Podia muito bem colocar 0 e iniciar com o LED apagado, certo? Mas eu vou deixar com o LED aceso. Então esse é o quarto passo. Definir se a porta é de entrada e saída e definir o valor inicial para a porta. No passo 5, que é esse, no caso o passo 4 e o passo 5. Então o passo 4 é definir se o registrador é de entrada e saída, se a porta é de entrada e saída, e o passo 5 é dar o valor inicial. O último passo é manipular o seu circuito, certo? O circuito que você montou, as portas que você está utilizando no seu programa, você precisa manipulá-las, certo? E onde é que você vai fazer isso? Dentro do main, né? Dentro do código main. No nosso caso, o que é que a Microchip recomenda? Que todos os códigos de usuário de manipulação do circuito, do PIC, sejam feitos no Process.io. Esse Process.io está dentro do main, certo? Só que para seguir o padrão, vamos modificar no próprio Process.io e não no main, certo? Então eu dou um Ctrl F, Process.io. Então vamos lá. Pronto, ele já encontrou a função. Pronto. Esse Process.io, ele já tem algum código aqui que vocês não precisam modificar. Esse código aqui serve para manipulação dos buffers da USB, certo? Porque como, não sei se vocês sabem, mas o PIC18F, ele não usa conexão serial. Ele usa uma conexão de cabo realmente USB. Essa USB, ela simula uma serial, certo? Mas o conector é USB. Então, esse código que já tem aqui dentro do Process.io, ele serve para ficar manipulando os buffers da USB, recebimento e envio de dados através da USB, certo? Então, o LED 1 recebe valor 1. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Acenda o LED, certo? Então, assim que eu ligar o circuito, o LED 1 acende, ok? Então, isso está dentro do Process.io. Por sua vez, o Process.io está dentro do main, certo? Está dentro do main. Que o main é aquele código que vai ficar rodando infinitamente, certo? Enquanto você estiver com o circuito ligado, ele vai estar executando o main. Então, como vocês percebem, ó, inicialização do sistema, eles fazem algumas coisas com USB e entra num while 1, ou seja, um laço infinito. Então ele analisa as interrupções da USB e executa o Process.io. O Process.io é justamente o nosso main, né? Então, para a gente, o main vai ser o Process.io. Então, tudo que a gente quiser fazer, vamos fazer dentro do Process.io, certo? Então, o que é que vocês precisam fazer mais, né? Nós precisamos aqui no passo 7 compilar o código fonte, certo? E em seguida fazer a gravação do código do hexa, né? Do código .exe para o PIC utilizando o HID bootloader, que é o nosso, é um código que vem junto aí, um software que vem junto da IDE, para você poder fazer a gravação do código do hexa no microcontrolador, certo? Então aqui a gente já fez os passos, vamos compilar aqui, ó, só vir em build all, vamos ver se vai correr tudo bem. Pronto, então foi construído com sucesso, o código hexa já foi criado, certo? Então o que é que vocês precisam fazer? Vocês vão abrir o HID bootloader, certo? Que é esse software aqui.
Microchip USB HID Bootloader é um software desenvolvido pela Microchip para manipular microcontroladores que usam a interface pseudo USB, né? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer agora? Eu já estou com o circuito conectado aqui no computador, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo de bootloader, certo? Então aperto o botão de reset, aperto o bootloader, solto o reset, solto o bootloader, certo? Então vocês vão ter que fazer esse joguinho aí de botões para poder entrar no modo de bootloader, certo? Aperto o reset, aperto o bootloader, solto o reset, solto o bootloader. Então quando você faz isso, você está entrando no modo de bootloader do PIC18E2550. Então eu vou OpenX, vou aqui na minha pasta Microchip Solution, Microchip, vai ter uma delas que é o Hello World, certo? Então eu vou procurar o arquivo X e vou inserir esse arquivo. No momento que eu insiro o arquivo, Program Verify fica disponível. Então eu clico em Program Verify. Ele vai fazer nesse momento a gravação do código num PIC, certo? Como é que eu faço para ver se o meu programa está funcionando? Basta você resetar o seu circuito em hardware, certo? Aperta o botão de reset. Pronto, então não dá para ver aqui, pois eu não estou filmando o circuito, mas o LED está aceso, certo? Então basicamente é isso que vocês precisam fazer para fazer o primeiro programinha utilizando o PIC18E2550. Nas próximas aulas eu vou fazer outros programas, tentando usar funções de delay e também usar botões para manipular os LEDs, certo? Então espero que vocês tenham gostado aí, aproveitem a aula para desenvolver aí na programação de microcontroladores, certo? Então até a próxima.